Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth, o Evangelho de Ruth. Nós vamos começar uma nova série, o Evangelho de Ruth. Vamos caminhar nesse livro tão rico, tão especial. Esse livro que faz parte da grande história, da história da redenção. Hoje nós vamos ler apenas os primeiros versículos, os 5 primeiros versículos. Ruth capítulo 1, versículos 1 a 5. Acompanhe com fé a palavra de Deus, preste muita atenção nos detalhes do texto. O texto é muito rico em detalhes. Começa assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar em algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus, de Belém de Judá. Porém foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. E estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Vamos orar? Coloque seu coração diante do Senhor, peça a Ele para falar com você nessa noite. Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra, poucos versículos, mas inspirados pelo Teu Santo Espírito. E carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender o mesmo Espírito que inspirou. É o Espírito que habita na igreja, no Teu povo, é o Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos, que nos convence. E nós nos colocamos diante de Ti numa dependência total, pedindo a ação poderosa do Senhor sobre a nossa vida. Usa a minha vida, Deus, apenas com instrumento em Tuas mãos. Glorifica Cristo nessa noite, coloque Cristo diante dos nossos olhos, mais uma vez com poder e glória, para a honra e para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém. Queridos, para onde estamos indo? Todos nós estamos numa jornada através da vida, seja ela definida pela escolha que fazemos, ou as escolhas que a vida faz por nós. O ponto é que na vida de cada ser humano existem momentos decisivos, verdadeiras encruzilhadas ao longo do caminho. E era bem mais fácil aquele período em que as pessoas faziam as escolhas por nós, por exemplo, os nossos pais. A gente só seguia as escolhas dos pais, mas as fases da vida vão passando e nós passamos a ter que tomar decisões, assumimos responsabilidades e temos que lidar com as consequências das decisões que nós tomamos. Algumas situações parece que nós não temos nem escolha. Ou você pula ou alguém te empurra, ou você vai ou vai. Algumas situações são complicadíssimas porque parece que nós nem escolhemos e temos que lidar com isso. Por exemplo, ninguém escolhe perder um marido ou perder uma esposa, ficar viúva ou viúvo com filhos pequenos, mas às vezes isso acontece. Ninguém escolhe, por exemplo, sofrer um acidente. Normalmente, gente, ninguém escolhe. Ninguém escolhe uma doença, mas isso acontece. E aí nós temos que tomar decisões quando essas coisas acontecem também. Quem aqui já mudou de cidade? Já? Com 13 anos de idade, meu pai alugou um caminhão, e aí toda a minha família entrou no caminhão aberto. Imagina isso: cachorro, bicicleta, geladeira, colchão e mais algumas coisinhas que sobraram, para vir para Itaperuna.
Quantas pessoas experimentam isso? Um dia desse eu estava chegando do Rio, um dia desse não, já tem uns anos, já lá por volta de 1h30 da manhã, e eu estava entrando no meu bairro, e vi um caminhão chovendo, gente, um caminhão aberto, com um cachorro, com uma bicicleta, poucas coisas, e eu olhei, eu tirei até uma foto, porque eu lembrei daquele momento que eu estava saindo lá de Mimoso, eu falei, Deus, não sei o que esse povo está vindo fazer aqui, mas abençoa, não sei por que eles estão mudando, mudanças acontecem. Quando eu morava lá em Mimoso, eu via as pessoas mudarem o tempo inteiro, naquele período da roça, onde tinha muitos fazendeiros, e as mudanças aconteciam por vários motivos. Às vezes alguém conseguia um emprego numa fazenda que o salário era melhor um pouquinho, e ele mudava. Às vezes não, às vezes ele fazia uma besteira na fazenda que ele estava trabalhando e era mandado embora. E aí ele tinha que ir para outra fazenda, ou procurar emprego em outro lugar. Mudanças que aconteciam o tempo inteiro, às vezes o período de seca. E aí o fazendeiro chegava e falava o seguinte, olha, eu não estou dando conta nem de alimentar as vacas, você vai ter que ir para outro lugar. E aí eu via as pessoas passando na frente à venda do meu pai, num jipe, não esse jipe moderno não, gente, o jipe antigo, ou numa carroça, numa bicicleta, ou a pé mesmo. Eu lembro de uma cena de um jovem casal indo com uma sacola transparente, com poucas panelas, um cachorro amarradinho na corda e 2 crianças penduradas. Só isso, indo embora para outra fazenda. O texto que nós lemos registra uma família que decidiu por uma mudança geográfica e as implicações disso. Eles escolheram algumas consequências dessa decisão. Queridos irmãos, nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Sofremos algumas consequências, eu falo algumas, porque Deus não dá exatamente o que nós merecemos. Isso é misericórdia. Mas sofremos com algumas consequências. Os versos que nós lemos poderiam ter o seguinte título: de mal a pior. De mal a pior. Mas louvado seja Deus que essa é a história da redenção. E na história da redenção nós servimos um Deus que costura sem deixar remendos. Um Deus que transforma o mal em bem, um Deus que guia a nossa história, um Deus em que o seu Filho experimentou mal no grau máximo, e é desse mal que veio a nossa salvação, a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados, porque a boa mão invisível de Deus está guiando a história. Por isso que eu amo o texto de Jeremias. Marque na sua Bíblia esse texto, Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. A nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que determina o nosso caminhar. O livro é uma história de um drama familiar. Não era o melhor dos tempos que eles estavam vivendo. Morte, viuvez, pobreza, amargura, vulnerabilidade. E quando situações assim acontecem, uma pergunta surge na nossa cabeça: onde está Deus nas adversidades da vida? Quem verdadeiramente está no controle da história? Satanás ou Deus? Ao mesmo tempo, o livro de Ruth é uma história de amor. Eu li vários comentários essa semana. Um disse o seguinte, que é a parábola do bom samaritano do Antigo Testamento. O outro disse que é uma versão feminina de Jó, porque Jó perdeu toda a sua família e Noemi perdeu o seu marido e os seus filhos. É um livro marcado por muitas emoções, uma história de perdas e encontros, de fome e provisão. Situação limite. Quem já enfrentou uma situação limite? Já enfrentou uma situação assim dificílima na vida? Quem é o autor do livro? Nós não sabemos. Provavelmente Samuel, é o que a maioria dizem. Quando que esse livro foi escrito? Isso aqui é importantíssimo. No período dos juízes. Pergunto, que período é esse? Isto quer dizer que aconteceu o registro dessa família entre o juiz Otiniel e Sansão. Mas esse período dos juízes, ele é um período que é marcado por um versículo, acompanhe comigo. Naqueles dias não havia rei em Israel,
e cada um fazia o que achava certo. Nesse período não havia rei e cada um fazia o que achava certo. Um período marcado pela anarquia. A posição desse livro no cânon entre Juízes e Samuel tem a ver com a legitimação do reinado de Davi. No final do livro de Ruth, nós vamos encontrar a genealogia do rei. Presta atenção, eles estão vivendo um período que não havia rei em Israel, e no final do livro de Ruth vai apresentar para nós a genealogia do rei. Vai vir um rei. E aqui tem uma conexão fantástica, irmãos, porque Ruth não registra o nome de Saul, o primeiro rei, ela já vai direto para Davi, que é o rei onde Deus vai prometer do seu descendente vai nascer alguém que vai herdar, que vai reinar eternamente. Mas não é sobre Davi também, porque Davi é só um personagem na genealogia do Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus. O livro de Ruth, irmãos, é um livro sobre redenção, e presta atenção, por favor, não pisquem agora. É um reducionismo. Quando você lê o livro de Ruth apenas com uma leitura exemplarista, o que eu quero dizer com isso? É quando você lê o livro de Ruth e fica destacando aqui, eu gosto mesmo do caráter de Boaz. Eu acho lindo o relacionamento de uma nora com uma sogra. Ei, essa não é a mensagem central do livro. É você reduzir o livro aos nomes dos personagens. Isso é uma leitura antropocêntrica, onde o homem é o centro. Mas esse livro fala do Redentor, do Goel, daquele que nos resgata. É sobre Jesus Cristo o livro de Ruth, o grande resgatador. É sobre amor? Sim, mas não é sobre o amor de um homem com uma mulher, como mensagem principal. É sobre o amor que tudo sofre, que tudo suporta. É o amor que não busca o seu próprio interesse. Que amor é esse? É o amor de Deus, revelado em Cristo, aplicado pelo Espírito Santo. Um outro ponto que eu preciso destacar aqui também, que é muito importantíssimo, porque nós vamos ler todo esse livro durante as mensagens, é que é um livro do Antigo Testamento que você não encontra visões, anjos, revelações, teofanias, manifestações extraordinárias do agir de Deus. A vida acontece no ordinário, no dia a dia, onde uma pessoa sai para trabalhar, a terra não treme. É no dia a dia que a história se desenrola, onde a mão invisível vai guiando os eventos de maneira linda e especial, que chega a encantar os nossos olhos. Porque nós servimos um Deus, irmãos, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse é o nosso Deus. É uma mensagem de esperança. O período de juízo durou aproximadamente 350 anos. Começa com a morte de Josué e termina com o reinado de Saul, mais ou menos 1000 a 1200 anos antes de Cristo. E foi um período de declínio espiritual, marcado por idolatria e muita imoralidade. Ruth está acontecendo nesse período, onde Deus disciplinava o seu povo, o povo se arrependia, voltava para Deus. Sabe o que acontecia depois? O povo pecava novamente, Deus disciplinava, o povo se arrependia. Você conhece assim? Conhece essa vida? Qualquer semelhança é mera coincidência, né, gente? Esse é o povo de Deus, que precisa ser disciplinado, que precisa, em amor, vem cá, vamos trabalhar, vamos recomeçar. Verso 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Presta atenção que o texto é muito rico, eu falei para vocês. Era um período de quê? Fome. Curiosamente, a fome já foi usada por Deus em vários momentos na história da redenção. A fome levou Abraão para o Egito, levou Jacó para o Egito também, mas a fome também era resultado da disciplina pactual de Deus.
E o Espírito Santo traz essa descrição específica, porque esse período aqui, ele é muito especial na nossa história, na história do povo de Deus. Não se trata apenas de um carimbo com uma data para localizar o momento da história que os personagens vivem. O texto diz assim: no período dos juízes houve fome na terra. Se você está familiarizado com o Antigo Testamento, você sabe que Deus um dia chamou um homem chamado Abrão e fez para ele uma promessa, que faria dele uma grande descendência, que ele seria bênção para todas as nações, e prometeu para ele uma terra que mana leite e mel. E um dia, os descendentes de Abraão, eles entraram na terra. Eu quero situar vocês, eles já estão dentro da terra prometida, com um detalhe: passando fome. Como assim? Não é a terra escolhida por Deus, que mana leite e mel, porque eles estão passando fome? Se eles já estão na terra que Deus prometeu. É preciso fazer aqui uma conexão, e esse texto não está escrito que é o período dos juízes à toa. Com esse período dos juízes, com as maldições. Quem lembra das maldições de Deuteronômio? Bênçãos e maldições. E uma das maldições de Deuteronômio seria a fome. Porque quando eles entraram na terra prometida, Deus ordenou: vocês têm que andar pertinho de mim, colado comigo. Se vocês não andarem comigo, a fome vai vir. Vocês vão passar fome na terra prometida. E olha o que o livro de Deuteronômio diz, capítulo 28, verso 15 a 17. Porém, se não derem ouvido à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhe ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Malditos serão vocês na cidade, malditos serão no campo, maldito será o seu cesto de cereais, e maldito será a sua amassadeira de pão. Presta atenção, nem toda fome significa disciplina do Senhor. Vivemos fora do Éden, e fora do Éden a vida não funciona como nós achamos que tem que funcionar. Mas essa fome aqui é disciplina do Senhor. Vocês estão passando fome porque vocês pecaram contra mim. E esse é o motivo da fome que vocês estão passando. Aqui então é algo específico. E olha o que o pastor Hernandes diz: a seca que devastou os campos, que fez mirrar a semente do ventre da terra, que cortou das despensas a provisão e levou para as mesas o espectro da fome, era um juízo de Deus à desobediência. E é nesse contexto que você vai entender, quando Salomão consagra o templo, e ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, o que ele vai fazer? Eu sararei a terra. Eu mudo o quadro, mas antes precisa arrependimento, conversão dos maus caminhos. Então eles estão vivendo esse período. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Um homem de Belém. De Belém? Como assim de Belém? Belém é o local do sepultamento de Raquel, esposa de Jacó. Belém é o local que nasceu Davi. É de Belém que vai nascer o Cristo. Mas você sabia o que significa Belém? Bethlehem? Casa do pão. Naqueles dias, faltou pão na casa do pão. Como assim? Faltando pão na casa do pão. Uma outra ironia do texto é o nome Elimeleque. Sabe o que significa Elimeleque? Deus é o meu rei. Mas ele não confia na provisão do rei. Ele vai para Moabe. E você sabe qual é a origem dos moabitas? Na pregação de Ló que eu fiz aqui, os moabitas surgiram de um incesto, de um relacionamento sexual de um pai com a filha. Os moabitas são filhos da filha mais velha de Ló. E não era um povo assim muito fácil. Os moabitas eram terríveis. O rei de Moabe contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus.
Os moabitas adoravam um deus chamado Quemos, e que às vezes eles faziam sacrifício de seres humanos. Esses eram os moabitas. Mas tem um agravante, porque Deus diz assim em Deuteronômio capítulo 23, 3 e 4: nenhum amonita ou moabita, preste atenção, entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho quando vocês estavam saindo do Egito, e porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Betor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Eles negaram pão quando o povo estava saindo do Egito, entrando na terra prometida, e sabe o que Elimeleque faz agora? Vai buscar pão entre os moabitas. O Espírito Santo quer chocar a gente. Quer dizer o seguinte: olha a decisão que esse homem, que esse pai de família tomou, passando por cima de tudo aquilo que está prescrito claramente. Uma outra informação do texto também é que eles eram efrateus, de Belém de Judá. É uma forma étnica de especificar o clã da tribo de Judá, o qual essa família pertencia. Sabe o que o Espírito Santo quer nos ensinar aqui? Ei, preste atenção nessa família, porque ela é da tribo de Judá. E quem é que vem da tribo de Judá? Ele é o leão da tribo de Judá. E essa família da tribo de Judá, eles estão indo para Moabe, no período dos juízes. E eles eram de Belém. E ele vai ali com a sua família, numa questão de fome. O cenário está pronto. Pergunto para vocês: acabou o pão, o que você faz? O que eu faço quando acaba o pão? Curiosamente, irmãos, a Bíblia só registra o caso dessa família que saiu de Israel. Nesse período de fome, só sai essa família: marido, esposa e 2 filhos. É uma família que deixa a terra prometida para buscar pão fora das promessas de Deus. Mas alguém poderia argumentar aqui nessa noite: ô pastor, a dificuldade chegou, eu não tenho então que procurar resolver o meu problema? Se aqui em Itaperuna nós estamos enfrentando uma crise, eu não tenho que me mudar ali para Natividade, Varriçai, sei lá, para uma cidade próspera? Eu não tenho que procurar pão onde tem pão? Os imigrantes não cruzam as fronteiras todos os dias? É uma atitude pecaminosa procurar sustentar a sua família diante da dificuldade? Não seria uma atitude nobre quando a situação aperta? E a linguagem de Ruth 1:1 é que eles se mudaram para Moabe por um período, só o período da fome. Não é que eles queriam morar em Moabe, era passar um período e voltar novamente. Não seria correto essa solução? Esse pai de família não estaria agindo certo? Preste atenção, meus irmãos. Sair de Israel é sair da terra prometida. Sair de Israel é sair da localização única no mundo, naquele período da história da redenção, onde havia as promessas de Deus. Sair de Israel é virar as costas para Deus, naquele período. Porque trata-se do pedaço de terra que Deus miraculosamente deu aos nossos pais. É diferente de alguém que vai estudar em outra cidade. Não tem nada a ver isso, sem nenhum problema. Mas nesse período da história da redenção aqui, sair de Israel é dizer: Senhor, vou tentar sustentar a minha família do meu jeito. Eu não confio nas promessas do Senhor, que o Senhor tem para esse povo, nessa terra específica. Naquele contexto específico da história da redenção, é você sair, principalmente eles, da cidade que nasceria o pão da vida. Diferente de hoje, irmãos, que a nossa adoração ela pode acontecer em qualquer lugar. Não temos mais um local único de adoração. Mas sair de Israel é se afastar do culto, é se afastar do sistema sacrificial. Virar as costas para Israel naquele período da história é se afastar do Yom Kippur,
O Yom Kippur era o dia do sacrifício, quando o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos com sangue e aspergia ali sobre a Arca da Aliança, e o povo ficava naquela expectativa se o sumo sacerdote ia morrer ou não, e voltava para casa com a certeza do perdão. Quando o sumo sacerdote colocava as mãos sobre aquele bode expiatório e ele saía andando pelo deserto, e o povo vibrava na certeza de que um dia haveria o cordeiro que compensaria, derramaria o seu sangue. E ele se afasta da presença de Deus. Pergunto para você, qual é a fome que vai tentá-lo a tomar as rédeas da sua vida e não esperar na providência do Senhor? Quando você chega na situação limite, onde está o seu coração? Onde está o meu coração? Eu me fiz essa pergunta à tarde. O que eu faço quando as coisas não acontecem do meu jeito? O emprego que talvez você não consegue, está demorando. Uma situação familiar que só piora, a falta de namorado ou de namorada. O que eu faço? Eu espero naquilo que Deus diz, ou eu tomo as rédeas da minha vida e tento fazer do meu jeito? O que me faz querer fazer as coisas do meu jeito? Deixar a terra prometida, meus irmãos, é dizer para Deus, sem palavras: tchau, Deus, eu estou indo resolver a minha vida. Somos por naturezas pecadores, e a nossa tendência natural é reagir pecaminosamente. E quando coisas não vão como nós achamos que deveriam ir, nós precisamos lembrar de algo que faz toda a diferença se você já entendeu que você é do Senhor. Não pisque. Nós servimos um Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus que prometeu nunca, jamais nos abandonar. É o Deus que disse que estaria conosco todos os dias. E nós não precisamos lutar na força do braço, e nem de forma rebelde, porque Deus prometeu cuidar. Eu amo essa promessa aqui, ó. Marque na sua Bíblia, Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, podem ler, vamos ler? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, Cristo Jesus, tudo aquilo de que vocês precisam. Isso é promessa de Deus para a minha vida e para a sua. Em Cristo, Ele há de sustentar, Ele há de suprir as nossas necessidades. Mas quem sabe o Elimeleque pensou assim: é melhor um pasto verdejante sem o bom pastor do que o vale da sombra da morte com o bom pastor. É melhor um pasto verdejante. É melhor conforto. É melhor uma situação mais confortável do que estar junto com o Senhor. A situação limite, irmãos, ela tem poder de revelar o que está no nosso coração. De fato, era um período difícil, mas eu pergunto para vocês: já existiu um período fácil depois que nós saímos do Éden? Qual o período que foi fácil na história do mundo, gente? Quando o casal sai do Éden, tem filhos, um filho mata o outro, sem assistir ou sem jogar esse jogo online aí, tão famoso, ainda mais nos nossos dias, dessa fatalidade que aconteceu. Sem nenhum exemplo, sem nenhuma novela da Rede Globo, nenhum filme de ação, apenas por causa do coração caído. Quando foi fácil viver nesse mundo? Existiu algum período fácil aqui? É um mundo quebrado pelo pecado, irmãos. E Elimeleque sabia que precisava confiar no Senhor, no que Deus disse. Sabe qual é a nossa crise, gente? É porque, vamos ser sinceros, nós sabemos o que Deus revelou na sua palavra, mas às vezes nós procuramos a vontade secreta de Deus, aquilo que Deus não revelou. Essa é a nossa crise às vezes. Nós ignoramos a vontade revelada. Deus disse, ó, não saia de Israel, é aqui que eu cuido de vocês. Mas quem sabe Deus vai agir de outra maneira. Terça-feira eu pretendo começar uma série de estudos sobre decisões e a vontade de Deus. Nós falamos às vezes sobre o centro da vontade de Deus, não falamos?
Parece, quando nós falamos centro da vontade de Deus, é que Deus tem um círculo e existe ali um ponto central. O Sproul até brinca com isso. Como se existisse um ponto central assim. E se você encontrar o ponto central, essa gripe que está pegando todo mundo não pega em você. Não, irmãos. A vontade de Deus para os seus filhos, ela foi revelada. Ela está revelada na palavra do Senhor. O problema é que nós ignoramos aquilo que foi revelado. O problema é que Elimeleque ignorou. E olha aqui o que esse autor diz, o Yain. O mais importante na nossa vida, raramente é a vontade de Deus, conforme ela está revelada nas Escrituras, especialmente se ela parece afetar diretamente nossas melhores perspectivas de felicidade e sucesso. Nós achamos que Deus tem outra. Elimeleque foi morar em Moabe, com sua esposa e com seus filhos. Verso 2: esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher se chamava Noemi, os filhos chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, foram à terra de Moabe e ficaram ali. Eles poderiam ter continuado em Belém, quem sabe pedir uma outra tribo. Olha, aqui está acabando o arroz e está acabando o feijão, tem aí na sua casa? Você poderia me ajudar? Ou quem sabe, sabendo que a fome, ela era uma maneira de Deus disciplinar o seu povo, dobrar os joelhos e dizer: Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Se essa fome, eu provoquei alguma coisa para essa fome estar vindo sobre a minha vida, ó Deus, me ajude, tenha misericórdia de mim. Mas eles preferiram as campinas de Moabe, os pastos verdejantes de Moabe. Pergunto para você e para mim, somos mais espertos do que Elimeleque? Eu acredito que não. Fazemos tantas coisas com as motivações duvidosas, ou não fazemos? Tim Keller diz que se você esperar uma motivação totalmente pura para fazer algo no reino de Deus, você não vai fazer nada. Constantemente nós precisamos pedir: converte-me e serei convertido. Somos assim. Precisamos da graça de Deus. Quantas vezes agimos como soberanos da nossa própria vida? Achamos que sabemos mais que Deus. Para onde iremos, queridos? Para onde? E sabe uma resposta profunda para essa pergunta? O que nós amamos guiará os nossos pés. Presta atenção. O que nós amamos guiará os nossos pés. É a barriga cheia? É conforto? E nada contra conforto, tá, gente? O problema não é você querer encher a barriga, o problema não é conforto, o problema é quando você faz dessas coisas o seu amor maior. O que eu amo como do eu te amo, disse Agostinho, é Deus mesmo, e ele escolheu tomar o caminho de Moabe. Alguém poderia me questionar nessa noite: pastor, mas por que Deus não impediu? Por que Deus não fez nada? Por que Deus deixou? Não seria então a vontade do Senhor? Cuidado com isso, venha no estudo de terça-feira. Deus disse para Jonas: é para Tarsis que você tem que ir. E ele foi. É para Nínive que você tem que ir. Ele foi para Tarsis. Deus não impediu. E às vezes nós usamos aquela desculpa assim: quando eu estou em pecado, nem dormir eu durmo. Ah, sai fora. Jonas até dormiu. Chegando em Moabe, meus irmãos, os filhos de Elimeleque se casaram com moabitas, algo que era proibido em Deuteronômio capítulo 7. Elimeleque não teve o cuidado que Abraão teve, de buscar em Belém mulheres para os seus filhos, mas eles se casaram ali em Moabe mesmo. Quem sabe ele ficou sem graça, com vergonha, o orgulho não deixou, e a vida está seguindo em Moabe normalmente. Só que chegou um momento que Elimeleque morreu, e a situação de Noemi agora só vai piorando. Verso 3 e 4. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Estes se casaram com mulheres de moabitas. O nome delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. Presta atenção no texto, que é importantíssimo. E ficaram ali quase 10
anos. 10 anos. Era uma saidinha rápida. O Targum, que é um comentário judaico, diz que eles morreram porque casaram com as moabitas. Particularmente eu não acredito nisso. O texto não diz isso. Mas eles não tiveram filhos. 10 anos casados. Que curioso, gente. E olha o que esse autor diz. O fato de Malom e Quilion não terem conseguido prover um remanescente masculino é certamente trágico, mas não é a prova que eles eram culpados de algum pecado em particular que tenha trazido tal destinos a eles. O fato deles não terem filhos não significa porque era um pecado específico. E eu já falei para vocês que a Bíblia ela é uma narrativa sintética. O Espírito registra aquilo que é mais importante para nós. O texto só diz assim: morreram. Só isso, que é o que importa. 10 anos em Moabe, e presta atenção agora na próxima cena. Depois morreram Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. O mundo de Noemi está desmoronando. E a viuvez naquela época é diferente de hoje, irmãos. Hoje nós temos aí sistemas governamentais, assistência social. Mas naquela época significa passar fome mesmo. Ser um homem para trabalhar na roça, para plantar, para colher, para sair de casa cedo. 3 viúvas, nem parentes responsáveis, numa terra estrangeira, desprotegida. Ela tem que enterrar os seus filhos, enterrou o marido, e agora os filhos. Que dificuldade, gente. E olha o que o Shakespeare diz: a cada nova manhã, novas viúvas planteiam, novos órfãos choram, novos lamentos golpeiam a face do céu. Você já parou para pensar que esse mundo é um grande cemitério? Todo dia morre gente. A cada milésimo de segundo alguém está sendo enterrado. E ela está enfrentando essa dor. Como entender isso, gente? Como entender essas coisas quando a vida vai de mal a pior? Quando parece que Deus virou as costas para nós? E é possível que alguém que sirva ao Senhor venha enfrentar momentos assim. Nós vimos a mensagem de Jó. O Iaim diz assim, por vezes podemos ver alguns caminhos e resultados, mas querer entender toda a trama é impossível. Seria como uma criatura bidimensional tentando entender um espaço tridimensional. Martinho Lutero passou pela dor de ter que enterrar 2 filhas, a Isabel e a Madalena. Com a Madalena nos braços, nos seus últimos momentos, Lutero disse: querida Madalena, minha filhinha, você gostaria de ficar aqui comigo, com seu pai? Você está contente em ir para o seu pai celeste, seu pai que está nos céus? Ela disse: sim, querido pai, como Deus quiser. Lutero exclamou: garotinha querida, e se maravilhou em que Deus lhe houvesse dado grandes dádivas. Ele se ajoelhou e abraçou a filha, chorando e ainda orando a Deus para poupá-la, mas ele então disse: não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Madalena morreu nos braços de Lutero. Colocaram Madalena no caixão e Lutero comentou, presta atenção: é estranho saber que ela está certamente em paz e melhor lá, muito melhor, e ainda assim sofrer tanto. Quando enterraram Madalena, Lutero disse: a ressurreição da vida. Eu creio na ressurreição do corpo. Essa é a nossa esperança. Nós temos que enterrar pessoas que nós amamos. Hoje o nosso irmão Celinho passou por essa dor, juntamente com a sua família. E aqui nós temos Noemi nessa situação. Hoje nós choramos com a família do Celinho. Eu já disse para vocês, queridos, esse é o mundo caído e a Bíblia não quer te enganar. Termina esse texto com uma mulher enterrando o seu marido e os seus 2 filhos.
sozinha com 2 noras. Quais serão as cenas do próximo capítulo? Qual vai ser o desenrolar dessa história? Eu quero terminar fazendo algumas aplicações para nós. Elimeleque deixou o povo do pacto para buscar alimento e encontrou a morte. Jesus Cristo veio habitar no meio de pecadores de maneira voluntária. Ele se entregou para nos dar vida. Jesus Cristo deixou as glórias dos céus para nos trazer uma verdadeira bênção na terra, a nossa redenção, a nossa salvação. Ele nasceu na casa do pão porque Ele é o pão da vida. Ele veio resgatar pecadores. Tomou a decisão de fazer a vontade do Pai, e a minha vontade é essa. Eu me alimento de fazer a vontade de Deus, Jesus Cristo. Diferente de Elimeleque. E mais uma vez eu cito Iaim, quando ele veio para buscar e salvar os que estão perdidos, não veio trajando uma roupa protetora especial, como um cientista vestido para lidar com amostras de peste bubônica no laboratório. No início de sua vida, Jesus veio ao mundo nu, desprotegido, não separado dos pecadores, e sim descendente de uma longa linhagem de pecadores. O Evangelho de Ruth é a história que mostra a vitória nascendo da derrota, a força emergindo da fraqueza, a vida emergindo da morte e a salvação brotando do abandono. Porque o Evangelho de Ruth é sobre Cristo, o Rei prometido, o nosso Salvador, Ele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? De todo o seu coração? Segunda aplicação. A providência de Deus nos ensina como Deus guia a história, sem tirar a responsabilidade humana, sem inocentar o culpado, porque algumas consequências dessa vida nós vamos colher e elas vão doer, e vão doer na alma às vezes, mesmo com a certeza do perdão. Nós sabemos que Deus pode transformar tristezas em alegria. É um Deus que escreve certo com pessoas tortas, através de pessoas tortas. Na continuação desse livro, nós vamos ver Ruth como uma das mulheres mais importantes da história da redenção. Essa mulher que era uma moabita, ela entra na lista de nomes das pessoas mais importantes da história de Deus, da história de como Deus salva pecadores. Porque não é Sara que entra na genealogia, mas Ruth, Raabe, Batseba, uma das mães de Jesus Cristo. O John Piper, no seu belíssimo livro Providência de Deus, diz assim: se Ruth foi trazida para a família por causa do pecado, é duplamente surpreendente que ela é feita avó de Davi, um antepassado de Jesus Cristo. Nunca pense que o pecado do seu passado significa que não há esperança para o futuro. Depois de um tempo de convertido, e quando nós pecamos com o Senhor, às vezes bate no nosso coração uma ideia assim: não tem perdão para mim. Eu já confessei Cristo como meu Salvador e agora caí nesse pecado. Ah, queridos irmãos, o Evangelho é uma mensagem de esperança. A graça de Deus diz para mim todos os dias: vamos continuar. Deus vai terminar a obra que começou na sua vida. Há um misterioso fator X que é evidente no livro de Ruth, uma variável que tem o poder de mudar tudo. Trata-se da graça de Deus, que direciona os resultados dos acontecimentos, das decisões tomadas de acordo com o plano soberano do Senhor, o seu bom propósito. Essa graça nem sempre é evidente, nem sempre nós conseguimos ver a mão poderosa de Deus costurando a história, principalmente aquelas pessoas que estão enfrentando os momentos difíceis. Mas Deus está trabalhando segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua boa vontade, porque Ele não para de trabalhar. Você crê nisso? Você crê de verdade que a sua vida está nas mãos do Senhor? Terceira aplicação:
2 dias marcaram a sangrenta Segunda Guerra Mundial, o dia D e o dia V. O dia D marcou o ataque decisivo na Europa e o dia V determinou o fim dos combates. A mesma analogia pode ser feita em relação ao povo de Deus entre as duas vindas de Cristo. A cruz, o túmulo vazio, representa o dia decisivo, o dia D. O juízo sobre Satanás e a eliminação da presença do pecado é correspondente ao dia V, o dia da segunda volta de Cristo. Entre esses 2 dias, nós enfrentaremos e enfrentamos guerras, tomamos decisões erradas, sofremos consequências. Caímos, mas ainda assim, o ataque decisivo da primeira vinda garante a vitória final. O bom combate de Cristo levará à conclusão da segunda vida. Se você tomou uma decisão errada na vida, olhe para a cruz de Cristo nessa noite. Levante a sua cabeça. No nome de Jesus. Porque você pode sim continuar a sua caminhada. 4ª aplicação. O livro de Ruth se dirige a nós como pessoas que são semelhantes a Elimeleque e Noemi, que muitas vezes achamos que a grama do vizinho é mais verde. Não é assim, gente? Ou não é com você? Muitas vezes nós demonstramos falta de confiança em Deus. E isso demonstra que a nossa esperança não está fundamentada nas promessas de Deus. Não confie na sua própria sabedoria, diz Provérbios. Confie no Senhor. Ficamos fantasiando acerca dos campos mais verdes em outros lugares. Talvez nós tenhamos que confessar nessa noite que por algum momento nós abandonamos, ou não vou falar abandonamos, mas nós afastamos do Senhor um pouquinho e começamos a olhar para os homens. Igreja, não me interprete mal o que eu vou falar aqui agora, sem legalismo nenhum que eu vou falar para vocês. Quantas pessoas decidiram sacrificar o domingo por causa de um projeto específico? Eu vou deixar de participar das reuniões com o povo de Deus, porque eu tenho esse projeto, mas vai ser só por 2 meses. E aí vai esfriando, esfriando, esfriando. Daqui a pouco essa mesa não encanta você mais. Era para sair por um período, passaram 10 anos. 10 anos. Longe. E você sabe muito bem que a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no local único que naquele período ainda era o tabernáculo, onde as 12 tribos ficavam ali, em volta, e a tribo de Levi fazia todo o sistema sacrificial. Todo mundo acampado, algo lindo e especial. 10 anos longe disso. 10 anos sem ver o sumo sacerdote cortar o pescoço de um cordeirinho e derramar o sangue. 10 anos sem ver um sacrifício ordenado por Deus. Meses podem passar, irmãos. Para onde estamos indo? Se você é um leitor atencioso da Bíblia, você sabe muito bem que histórias com começos difíceis podem terminar em glória. São as cenas dos próximos capítulos. É o que nos espera no restante do livro. Vamos colocar de pé e vamos orar? O que você vai responder para o Senhor nessa noite? Qual seria a sua resposta? Deus soberano, o Senhor nos conhece, sabe quem nós somos do Senhor. Queremos colocar a nossa vida diante de Ti, pedindo, Senhor, misericórdia. Misericórdia, Deus. Quantas decisões tomamos nessa vida, sem sequer orar,
sem sequer buscar o Senhor, confiando no nosso coração muitas vezes. Queremos pedir a Tua misericórdia, Deus. Queremos pedir ao Senhor ajuda, o socorro. Queremos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor continue guiando os nossos passos, dirigindo a nossa caminhada, levantando os nossos olhos, renovando as nossas forças. Queremos confessar a Ti a nossa dureza, a dureza do nosso coração, que teima em lutar com a Tua vontade revelada. Me ajude, Deus, ajude os meus irmãos. Continue produzindo no nosso coração sede de Ti, desejo por Ti, como um dia o Senhor produziu no coração do salmista, quando ele disse que a alma dele tem sede de Ti, a sua alma anseia por Ti. Ó Deus, produz em nós também. Produz em nós. Quando nós olhamos para essa mesa e vemos o amor demonstrado em grau máximo, constrange o nosso coração nessa noite. No nome e para a glória de Jesus. Amém.